Sexta-feira da sexta semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, as sextas-feiras nos convidam a avançar o olhar na direção do domingo que se aproxima, o respectivo sétimo domingo do Tempo Comum. E apressa-se já o fim dessa primeira etapa do tempo comum, lembrando que o ano litúrgico começa com o Advento, avança para o Advento, Natal e Epifania, primeira parte do tempo comum, em geral de 7 a 9 semanas, depois entramos na Quaresma, Páscoa, Pentecostes, e retoma-se de novo até o fim do ano litúrgico o tempo comum, que ocupa a maior parte das celebrações do ano litúrgico. Este ano, nós ouvimos a voz, acompanhamos os gestos de Jesus através de São Lucas. São Lucas é o narrador do ano litúrgico em que estamos celebrando, do Evangelho que é Cristo, não só é algo sobre ele, mas ele mesmo. Permanecemos no capítulo 6, que havíamos começado semana passada, entre os versículos 27 e 38. Naquele tempo, Jesus falou a seus discípulos, dizendo: Digo-vos a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra, e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Dá todo aquele que te pedir, e ao que levar o que é teu, não reclames. Como quereis que os outros vos façam, fazei vós também. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis o bem aos que vos fazem bem, que agradecimento merecereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E sem prestar àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores a fim de receberem outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, sacudida, a transbordar. A medida que usardes com os outros, será usada também convosco. Bem, estamos no núcleo, nesse capítulo 6, entre os versículos 27 e 38, estamos no núcleo daquela cena que no domingo passado, o sexto domingo, começamos a participar. Jesus desce da colina, ou melhor, ou da montanha, como desejarmos, e se situa no alto de uma colina, junto com seus apóstolos e discípulos e a multidão. E, segundo o evangelho da semana passada,
dirige-se aos seus discípulos, porque diz, erguendo então os olhos para os discípulos, disse, e começa o grande discurso. Como já disse na sexta passada, ou retrasada, esse grande conjunto que nós lemos de modo unitário no Evangelho de São Mateus, os capítulos 5 a 7 de São Mateus, reúnem toda a tradição do discurso dito então da montanha. Já em São Lucas, nós temos uma grande parte agora e outras que virão dispersas ou espalhadas ao longo do seu evangelho. Mas concentremos, do que se trata? Jesus falou a seus discípulos. Esse é o ponto. E dentre os discípulos há uma palavra sapiencial. Digo-vos a vós que me escutais. Porque é tão comum irmos à missa, ou mesmo rezarmos no dia a dia, sem o escutarmos. Esse é um ponto. Temos ali a nossa prece, nossas necessidades, nossa fala. Mas às vezes, quando a oração termina, ela não termina com o sabor e com os efeitos de quem ouviu a Deus. Falei com Deus, pedi, agradeci, seja o que for. Mas o ponto de início e de término da oração é ter ouvido a Deus. Shema Israel. Primeira lição que Israel recebe de Deus não é reze simplesmente, e deve sê-lo, mas é escuta, Israel, o Senhor teu Deus. Essa é a grande lição. Este é o ponto fundamental. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus. E começa então, e acho que aqui a gente pode, pelo que vai ouvir depois, interpretar, que é preciso escutar mesmo, visto que não vai se ouvir nada semelhante ao que se ouve na fé de Israel. A fé de Israel, que é um ponto elevado na ética antiga, chega ao equilíbrio. Sim, a chamada lei de Italião é um momento de equilíbrio em que o Médio Oriente tenta se afastar da selvageria, do barbarismo, ao dizer olho por olho, dente por dente. Veja, aqui não está em jogo, como às vezes usamos de modo errôneo, desconectado com o seu contexto original, vingar-se. Olho por olho, dente por dente, não é vingança. É proporcionalidade. Ou seja, a pena deve ser proporcional ao delito, mesmo, primeiro, por questões de justiça, segundo, por questões terapêuticas. O objetivo da pena não é simplesmente castigar o humilhante, o criminoso. Não. É corrigi-lo. Esse é o objetivo do castigo, corrigir. Reconduzi-lo à razão e condicioná-lo a um novo comportamento. Por isso mesmo, podemos proclamar sem medo o fracasso do nosso sistema dito penitenciário. Hoje talvez seja mais justo falar mesmo de presídium, né? Todos ali reunidos e os présides, na verdade, são chefes das facções que em geral estão fora delas, dos presídios, né? Mas comandam aquele mundo miserável dos presídios. Mas como penitenciária, bem, estamos longe. E, sobretudo, o que está em jogo, e isso é uma evolução, é que os judeus sabiam que o roubo de uma galinha não pedia o enforcamento. Assim como o contrário, o assassinato de um outro ser humano não pedia simplesmente umas chibatadas, mas pedia talvez pena de morte. Isso era fundamental. Dito isso, o que temos?
temos uma estrutura de evolução na justiça, mas nada parecido com o que vamos ouvir agora. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. Não, esses mandamentos são novos e inéditos. Constituem um esforço e uma atitude humana que, no mínimo, podemos chamar de autossuperação. Os mandamentos de Deus, formulados por Jesus de Nazaré, pelo Cristo, são um salto de qualidade, não só na vida espiritual, são sinal desta evolução, mas também um salto de qualidade civilizacional. Uma civilização que aprendeu a perdoar, ou melhor, um aglomerado humano que aprendeu a perdoar, pode ser chamado de fato de civilização.